Como saber se estou em trabalho de parto? Eu sou a doutora Flávia de Aguiar Mendonça e vou contar tudo para você. Vem comigo. No final da gestação, é muito comum a mulher começar a sentir várias coisas diferentes, sintomas que mostram que o corpo está se preparando para o trabalho de parto. Geralmente a barriga tem uma queda, começam algumas cólicas, uma sensação de pressão, ou no pé da barriga, ou na região lombar. A mulher pode sentir a perda do tampão mucoso, que é uma gelatina, um muco que escorre do colo do útero no finalzinho da gestação. Se esse muco vem sanguinolento, ele geralmente indica a proximidade do trabalho de parto em 24 a 48 horas, apesar de não haver uma regra absoluta. Mas o fato é que, antes de existir de fato um trabalho de parto ativo, existe uma fase que se chama pródromos do trabalho de parto, que é o esquenta do corpo, o corpo demonstrando que o trabalho de parto está próximo e que você deve se preparar para a chegada do seu bebê. Então, no pródromos, as mulheres começam a ter contrações com dor, então ela sente a barriga endurecer, com cólica. Essa cólica pode vir da lombar para a região da frente, pode pegar só na região da frente. Nessa fase preparatória, essas contrações são irregulares, elas vêm em intervalos muito diferentes, ou seja, uma hora o intervalo está perto, outra hora está longe. As contrações têm intensidades também diferentes, horas mais fortes, horas mais fracas, até que em um determinado momento, que a gente não sabe quando, o trabalho de parto vai de fato deflagrar. Como eu vou saber que aí finalmente estou em trabalho de parto? As contrações vão começar a ficar rítmicas. Isso quer dizer que o intervalo entre uma e outra começa a ficar muito bem definido. Então as contrações começam a vir, por exemplo, de 6 em 6 minutos. Passa-se um tempo, elas começam a vir de 5 em 5 minutos. Depois de 4 em 4 minutos, ou seja, no trabalho de parto ativo, o intervalo entre as contrações é cada vez menor e a intensidade é cada vez maior. Então, enquanto nos pródromos, na fase preparatória, o padrão de contração ele não evolui, no trabalho de parto, esse padrão de contração de fato evolui. Ele é progressivamente mais forte. Enquanto isso, você não está sabendo, mas o colo do seu útero, que é uma estrutura grossa, longa e fechada durante a gestação, ela começa a passar por um processo de afinamento. Então o colo vai se tornando uma estrutura bem fina, começa a dilatar e amolecer. E aí, com as contrações uterinas, a cabeça é pressionada sobre esse colo que vai dilatando progressivamente. Então, nas fases dos pródromos, as mulheres não têm dilatação ou têm muito pouca dilatação. Aí mora um perigo. Se você vai à maternidade na fase de preparação, você acha que está em trabalho de parto, as contrações estão lá, mas elas ainda têm um ritmo muito bagunçado. O colo está pouco dilatado, o profissional te interna e você fica lá por horas e horas e horas e o profissional te reavalia e ele fala, olha, você não tem dilatação, seu colo do útero não dilatou e aí nós vamos fazer uma cesariana. O que acontece é que nessa fase, de fato, a dilatação não vai progredir. Precisamos esperar o trabalho de parto ativar para vermos a progressão do colo do útero. Todas as mulheres, como regra geral, vão ter dilatação, desde que nós tenhamos paciência para aguardar todo o processo se concluir. Então, qual que é o momento de você ir à maternidade? Você provavelmente estará realmente em trabalho de parto. Contrações regulares, com intervalo entre elas de 5 minutos ou menos, progressivamente mais fortes. Se a bolsa romper, você precisa ser avaliada. Não necessariamente a bolsa rompe no trabalho de parto. Pode acontecer da bolsa romper e você ainda não estar em trabalho de parto. E a gente pode aguardar esse trabalho de parto acontecer espontaneamente na grande maioria das vezes. Claro que isso é um contexto particular que vai exigir uma decisão também com o médico que está te avaliando. Você pode perceber
a perda do tampão mucoso e no exame clínico nós vamos ver a dilatação progressiva do colo do útero e a descida progressiva do bebê. Então o bebê ele participa ativamente desse processo de parto, descendo e rotacionando. O bebê ele faz um balé dentro da sua pelve, ele se movimenta para explorar os menores diâmetros da pelve de forma que ele consiga passar por aquele obstáculo que é ósseo e muscular. Então é um processo muito lindo, muito coordenado, divinamente desenhado e feito para dar certo. Bom, eu espero que você tenha entendido. Se você tiver dúvidas, você pode escrever no comentário e você pode também curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal. E eu fico por aqui. Até a próxima.